As 48 Leis do Poder, Robert Greene e Just Elfers. Este livro foi escrito por dois autores, Robert e Just. E de modo simples e direto ele trata a questão do poder, ou mais especificamente as estratégias do poder. E poder aqui significa não apenas cargo ou liderança institucional, mas todo e qualquer modo ou momento de vida que se estabeleça relações de influência. Esteja o indivíduo incumbido de um cargo hierárquico ou apenas seja um membro comum de algum círculo social como família, casamento, academia, clube de amigos ou dia a dia no condomínio onde mora. As lições desta obra, no entanto, vão além disso e perspassam conceitos como planejamento, inteligência, gestão de conflitos, perspicácia e outros. E também ensina o indivíduo a perceber estes mesmos jogos de poder sendo aplicados nas relações sociais das quais ele participa, podendo assim prevenir-se e imunizar-se psicologicamente desse tipo de dardos inflamados. E nesse sentido, o conteúdo deste livro serve aos masculinistas quanto a desmascarar os jogos psicológicos da Matrix. Serve às mulheres para se protegerem da ideologia feminista que é, em si, uma luta de poder pelo domínio psicológico da mente da própria mulher. E também servirá aos estudantes para que detectem a doutrinação nas salas de aula que também se manifesta em forma de jogos de poder. E, enfim, serve a todo o público em geral. Toda e qualquer pessoa pode se beneficiar do conhecimento deste livro. E uma das primeiras frases do livro, ainda no prefácio, vai dizer que a conquista ou busca do poder é uma forma instintiva que temos para não nos sentirmos impotentes diante das situações da vida. Porém, o poder, que nesse contexto pode também ser chamado de ter controle das coisas que ocorrem ao nosso redor, significa administrar as coisas de modo a sermos favorecidos por meio delas, o que pode ser algo salutar ou nocivo, dependendo de como se é feito e de qual é o objetivo final. E porque o jogo de poder envolve sutileza, sedução, charme em muitos graus diferentes, um certo teor de manipulação e emulação de comportamento, por tudo isso ele é facilmente perceptível dentro do contexto das relações amorosas, e por isso esta obra pode interessar homens e mulheres que apreciam o conhecimento das dinâmicas das relações sentimentais modernas. Nesse sentido, os autores fazem entender que as relações sociais e até as relações amorosas é uma espécie de guerra civilizada, onde o jogo inclui vigilância constante e pensamento tático. E, citando Nicolau Maquiavel, Robert e Just vão dizer: o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína pelos inúmeros outros que não são bons. Ao mesmo tempo, os autores também vão dizer que algumas pessoas acham que podem ficar fora desses jogos de poder e os consideram sujos e imorais. E talvez tenham razão. No entanto, ficar fora do jogo não é uma opção, pois ele está presente em todas as relações sociais, como modus operandi onde quer que haja pessoas interagindo socialmente. Ou você participa como agente ou como vítima. Mas, de todo modo, você está dentro desse jogo. Esse jogo é a grande matrix da onde ninguém consegue sair sem ter sequelas. O afastamento social, o isolamento, a solitude, ou a simples renúncia de envolvimentos amorosos, ou até mesmo fora das amizades. A liberdade de não manipular ou ser manipulado. Tudo isso custa um preço muito alto. Quando uma mulher faz uma falsa acusação contra o homem, quando uma mãe narcisista ou borderline faz alienação parental com uma criança, ou quando um líder religioso pede dinheiro aos fiéis sob a promessa de bênçãos divinas a ele, quando tudo isso acontece, está ocorrendo ali um jogo de poder. Portanto, gostando ou não, todos participamos em maior ou menor grau deste jogo, ou somos vítimas daqueles que o praticam. E as palavras dos autores quanto a isso será: o mundo é uma gigantesca fraude, e estamos presos nela. Querer optar por ficar fora do jogo só vai te deixar frustrado e infeliz. E ao invés de se ressentir, ficar se lamentando ou se encher de culpa, vão continuar os autores, é melhor aprender o jogo e se sobressair. E para isso, aprenda as 48 lições do poder. E uma frase que bem esclarece tudo isso e finaliza o prefácio desta obra é: o poder é um jogo, e o jogo não é em si algo moral ou imoral, mas uma habilidade que se pode adquirir de ver as circunstâncias como elas são e saber reagir a elas. O poder é a capacidade de agir estrategicamente e controlar os efeitos de suas ações. O poder, portanto, é um jogo social. E a lei número 1 será: não ofusque o brilho do mestre. Não exagere querendo exibir seus próprios talentos e habilidades. Isso pode inspirar medo e insegurança nas outras pessoas ou até nos seus superiores. E isso resultar em perseguição a você.
É a lição dos autores na lei número 1. Quando a pessoa se expõe ao mundo e mostra seus talentos, desperta nas demais pessoas ressentimentos, inveja e insegurança. Portanto, é questão de sobrevivência e de evitar estresse desnecessário, adotar a estratégia de não tentar brilhar mais que aqueles que estão acima de você na hierarquia. São as recomendações e critérios da lei número 1. Segundo os autores, há momento e forma de mostrar que sabe algo. Tentar elevar-se mostrando-se mais inteligente e capaz que seus superiores não é uma boa maneira de agir. Pois se o nível de insegurança dele for maior que você imaginou que fosse, isso pode retornar para você em forma de perseguição. E a lei número 2 será: não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Entenda que mesmo seus amigos podem sentir inveja de você. E se isso acontecer, eles podem ser ainda mais cruéis e fingidos do que seus inimigos declarados. Não raro, inveja e ingratidão cercam até mesmo as relações entre amigos. Porque gratidão, ser grato a alguém que lhe fez um favor, para alguns é um peso que não conseguem carregar. O sentimento de estar em dívida com aquele amigo que lhe ajudou. Isso a longo prazo se torna um ressentimento por se sentir inferior por ter necessitado desse favor. E daí, no lugar de gratidão e apreço, a pessoa sente raiva e desprezo. Mas como é amigo, vai esconder seus sentimentos negativos atrás de um sorriso caridoso. E ao seu tempo, cometerá uma injustiça ou covardia para aquele amigo que o ajudou. Lei 3. Oculte suas intenções. Segundo os autores, quando as pessoas sabem nossos planos e intenções, passam a torcer contra tudo. Poucas pessoas se deixam conquistar pela honestidade e franqueza daqueles que compartilham com eles seus sonhos e objetivos. Na maioria dos casos, a outra pessoa reage com inveja e tenta sabotar os planos da pessoa. Portanto, a recomendação é ser sempre discreto e sutil. Aceitar que mesmo no ambiente familiar ou de amigos, você pode achar mais adversários do que aliados. Lei número 4. Diga menos do que necessário. Se você controla o que revela, as pessoas não saberão suas intenções e pensamentos. Falando pouco, você controla a situação. As palavras, vão dizer Green e Elfers, depois de pronunciadas, não podem ser tomadas de volta. Mantenha-as, então, sob controle. E a lei 5 será: defenda a sua reputação. Nessa lei, os autores vão dizer que a imagem ou reputação da pessoa dá poder e influência a ela sobre outras pessoas. E é por isso, fazendo um adendo a essa reflexão, que as mulheres que mais aprontam, têm inúmeros namorados, uma vida dissoluta ou constante frequência em festas e muitos contatos indevidos nas redes sociais, negam até o último momento o que fizeram de errado. Muitas até mantêm uma dupla moral, são religiosas ou recatadas em seu meio social e devassas e liberais em outro ambiente. E isso fazem porque instintivamente sabem que, ao perderem a reputação, perderiam também seu poder de influência sobre o homem, sobre o seu marido ou namorado. Daí emulam um comportamento discreto e de mulher de respeito, para continuar tendo uma boa imagem diante do seu ciclo social, pois sabem que enquanto mantiverem sua boa imagem diante das pessoas, poderão manipulá-las. E a lei número 7 vai falar sobre fazer o outro trabalhar por você. Na visão dos autores, essa estratégia de poder consiste em economizar seu tempo, recursos e energia, enquanto outros fazem o serviço por você. Dentro das relações sociais, ou mais especificamente nas relações amorosas, esse jogo acontece o tempo todo. A mulher faz o homem trabalhar para ela no sentido de simular ingenuidade ou carência, outras vezes apelar para a tradição familiar, para que o homem pague todas as contas e ainda assuma as contas dela, ainda que ela trabalhe e tenha sua própria renda. Nas palavras dos autores, essa estratégia é a mesma usada por abutres e animais traiçoeiros na floresta, como as hienas, que deixam os leões caçarem e fazer todo o trabalho duro para depois vir roubar-lhe a caça. As próprias hienas têm garras e dentes, mas preferem ficar à sombra e deixar que outros animais se esforcem em seu lugar. Na mulher, essa é a tática da rainha, a tentativa de ser vista e tratada como rainha, de ter tudo e todos aos seus pés. Na lei número 9, os autores vão falar sobre vencer pelas atitudes e não pela discussão. Vencer um debate discutindo ofensivamente, por exemplo, cria no oponente ressentimento e má vontade, que se torna uma resistência maior contra a pessoa que as próprias ideias de que ele discordava. No território do jogo do poder, vão afirmar os autores, as vias indiretas são sempre mais eficazes do que o confronto direto. Mas na mesma ótica de pensamento, os autores vão dizer que às vezes o inverso também pode funcionar. Ou seja, há momentos que um embate direto de ideias pode ser favorável e estratégico.
Ou seja, nas vezes em que a pessoa é pega mentindo, por exemplo. Ao ser confrontada com um fato que a põe em desvantagem, como recurso, a pessoa acusada pode apelar para o ataque verbal direto, carregando de emoção e vitimismo suas falas. Logo, ninguém vai mais prestar atenção ao conteúdo do que é dito, mas no tom das acusações. O segredo aqui é diminuir o tom agressivo e deixar cair as lágrimas no momento que a plateia surgir. A situação será, então, invertida a seu favor, independente de você estar certo ou não. E aqueles que já passaram por relacionamentos de longo prazo, como casamento, por exemplo, sabem bem que essa tática é comumente usada pela mulher, quando encontrada em alguma mentira ou traição. Ela grita, faz acusações de algo do passado do marido que não está sendo discutido naquele momento. Põe toda a culpa no próprio marido de não ter lhe dado carinho, de ter se distanciado emocionalmente, etc. E quando outras pessoas aparecem para acalmar os ânimos, rapidamente a mulher passa a chorar e se fazer de vítima, quando o motivo da discussão inicial era justamente a de que ela era réu, a pessoa que traiu, que cometeu o erro. Mas todo esse show é mero jogo de poder, e nesse caso específico as mulheres dominam muito melhor que os homens. Lei 10. Evite pessoas infelizes. Com esta lei, Greene e Elfers vão alegar que estados emocionais são contagiosos. Portanto, associar-se aos infelizes vai deixá-lo infeliz também. E os autores vão dizer que no jogo do poder as pessoas com quem a gente se associa podem nos fazer desperdiçar tempo e energia. Jamais subestime o perigo de ser contagiado negativamente. Portanto, julgue as pessoas pelos efeitos que elas exercem ao seu redor. As pessoas negativas são detectáveis pela infelicidade que atraem ao redor de si mesmas. Elas são uma órbita em torno da qual giram coisas negativas. Na Lei 11, os autores vão ensinar que o poder que emancipa, que torna a pessoa independente, é de fato um poder frágil e passageiro. Pois o poder real é aquele que cria vínculo de dependência entre a pessoa e você. Se você faz com que a pessoa dependa emocional, psicologicamente ou na resolução de alguma coisa, você adquire poder sobre ela. E se você estender isso sobre um grupo ou categoria, você domina a mente dessas pessoas. Logo, você tem poder sobre elas. Vale ressaltar aqui que esse tipo de elo de domínio e dependência pode tanto de um indivíduo quanto de um grupo sobre outro. Por exemplo, no caso de grupos feministas que aparelham uma universidade ou mesmo um determinado ambiente. Esse grupo tem poder sobre as demais pessoas naquele lugar, porque dominam a narrativa e tem o aparato judicial e as leis para coibir qualquer reação das demais pessoas ou grupos contra elas. Caso qualquer pessoa ali se levante contra o exercício de poder daquele grupo, pode ser acusado de misógino, machista ou coisa do tipo. Esse é um caso típico de poder ideológico. A Lei 13 discorrerá sobre algo bastante comum. O fato de, para se conseguir algo de alguém, ao invés de mostrar suas próprias virtudes e bondade e o quanto você é merecedor de ser ajudado por isso, use a própria ganância da pessoa mostrando ou prometendo que ela poderá ganhar se lhe ajudar naquele momento. As pessoas, no geral, não são movidas por generosidade e altruísmo, mas por aquilo que pode se beneficiar. É o que dirão os autores. E é por isso, talvez, que para tudo que se espera conseguir arrecadar dos fiéis nos tempos religiosos, por exemplo, se promete à pessoa que contribuir que ele receberá de Deus futuramente tanto mais do que ele está ofertando. Nunca lhe é dito que ele deve contribuir por amor e nada lhe será dado por Deus como recompensa. Pois quem dá algo espera receber o retorno. E mesmo nos movimentos religiosos, a ambição e egoísmo falam mais alto que os sentimentos humanitários. E sobre isso os autores vão dizer: o egoísmo é a alavanca que move as pessoas. Se conseguir que elas vejam que você pode favorecê-las em algo que elas desejam, elas o ajudarão no que você pedir. E a lei número 14 será: finja-se de amigo, mas seja o espião. Quando quiser saber algo de alguma pessoa, seja amigo dos amigos dela. As pessoas não vão revelar seus podres, seus pontos fracos nem suas quedas voluntariamente. É preciso conseguir isso de modo indireto. Se você bancar o amigo compreensivo dos amigos dela, você receberá muitas e valiosas informações que lhe darão poder para decidir sobre o que fazer ou como usar essas informações. No contexto amoroso, essa tática se faz mais do que necessário, uma vez que as pessoas estão extremamente fingidas e traiçoeiras, de modo que o que sua parceira ou parceiro diz a você quando vocês se conhecem nunca será de fato a verdade. E sem saber a verdade, você não saberá se está pisando num terreno falso ou sólido. Neste caso, devido às redes sociais, cada pessoa tem uma rede de contatos. Descubra alguns e enturme-se a eles.
Torne-se amigo deles e você saberá por onde andou e o que fez a pessoa que está ao seu lado e que diz que te ama. A Lei 16 é algo prático, simples, mas porém eficiente. Diz respeito ao poder da ausência, ou seja, deixar de ser visto por um tempo para se criar certo impacto positivo com o retorno. O ideal é que durante a ausência a pessoa se prepare para voltar com outro visual, características e quem sabe até com outra personalidade. Isso tem um efeito psicológico sobre o seu meio e lhe dará uma vantagem de persuasão sobre o grupo, já que agora você será visto como alguém diferente, novo e, portanto, melhor. Esse efeito, no entanto, dura pouco tempo e por isso convém aproveitar esse breve efeito mágico para se conseguir o que deseja, seja conquistar uma pessoa ali do grupo ou estabelecer algum tipo de influência psicológica ou coisa qualquer. O momento é esse, quando o que estava ausente retorna. A Lei 17, cultive o medo. Em qualquer jogo, a capacidade de ser imprevisível causa no oponente uma sensação de desconforto e insegurança. No jogo do poder, aquele que cria o medo do futuro, o medo do passado, vir à tona ou qualquer outro medo, faz com que a pessoa amedrontada se torne vulnerável a você. Segundo os autores, se você quer ter apoio incondicional de outra pessoa, descubra um segredo dela, algo que ela tem medo ou vergonha de revelar. E conforte dizendo que o segredo está seguro com você. Ela se manterá cativa ao que você exigir dela, ou simplesmente não se oporá a você como inimigo. Ela manterá cautela em relação a você. E a Lei 19, os autores vão falar sobre saber com quem está lidando. Segundo eles, não se pode saber como todas as pessoas vão reagir às suas estratégias. Por isso, é recomendável buscar conhecer com quem se está lidando. Algumas pessoas são mais moderadas, outras vingativas. Cuidado ao escolher suas vítimas, é o que vai recomendar Greene e Elfers. E nesse sentido, isso deveria servir de alerta às mulheres do tipo espertinhas, no melhor sentido do que diz o autor Nessahan Lita. Pois ao acostumar-se a enganar, atrair e explorar os homens em geral, essas espertinhas acabam cruzando com pessoas de índole mais violenta e vingativa, que ao serem enganadas por essas espertinhas podem recorrer à vingança para recuperar a honra ou os bens que lhe foram usurpados por tal mulher que o enganou. Portanto, não adianta bater no peito e dizer que a mulher está empoderada hoje em dia, e podem mentir, enganar ou fazer tudo o que quiserem contra os seus companheiros. O mais recomendado é que usem seu empoderamento feminino para domarem seus instintos sexuais de infidelidade, para dominarem sua lascívia, sua hipergamia e tornarem-se mais companheiras fiéis e honradas. Essa é sempre a melhor defesa e estratégia contra o feminicídio, a misoginia ou a violência contra a mulher. A Lei 20, por sua vez, vai recomendar a independência ideológica, partidária ou religiosa, como forma de bem exercer o jogo do poder. Para os autores, essa estratégia de não se render a nenhum grupo dá ao indivíduo a liberdade de interagir em diversos frontes simultaneamente, sem se comprometer com nenhum. Só se comprometa com você mesmo, é o que vai recomendar os autores. E ainda vão dizer que quando a pessoa se obriga a seguir ou participar de um grupo ou ideologia, ela se obriga a cumprir também o que aquele grupo exige. E uma obrigação leva a outra maior até que a pessoa se torna escravo dos pensamentos daquele grupo. E outro conselho, na Lei 21, vai dizer que uma boa estratégia de poder é fazer com que os outros se sintam mais espertos que você, pois isso os fará falarem mais sobre elas e sobre seus sonhos e desejos, e com isso você obterá mais informações dela do que ela de você. Suas jogadas serão, portanto, mais eficientes e certeiras. Na concepção dos autores, a vaidade das pessoas é um laço para elas mesmas. Quando estimuladas a se sentir inteligentes e melhor que as outras, elas acabam tornando-se vulneráveis e psicologicamente acessíveis, porque vão sentindo-se tão melhores que todo mundo que não percebem a própria limitação, e nisso acabam, por consequência, sendo manipuladas por aqueles que de fato são mais inteligentes que ela. No geral, as pessoas gostam de parecer inteligentes. Faça o contrário, finja-se de burro, e você verá como as pessoas rapidamente se tornam diante de você pessoas estúpidas, arrogantes e pretensiosas. Pois julgando elas que você é inferior a elas, elas se mostrarão como são, sem máscaras. É o que vão concluir os autores. E a Lei 23 falará sobre concentrar as forças. E nesse contexto vale observar que as pessoas tendem a concentrar a atenção nas fraquezas delas, ao invés de em suas forças. Não é raro ouvir as pessoas passarem o dia falando umas às outras o quanto estão tristes, infelizes ou com problemas. Tudo que possui de qualidades e força positiva é deixado de lado. E o caminho que isso conduz é a um estado de cada vez maior fraqueza. E a Lei 25 dirá para se recriar. A recomendação dos autores será:
Não aceitar os papéis que a sociedade impõe. Seja senhor da sua própria imagem. É o que dirão os autores, pois, ao deixar que os outros definam como você deve ser, a pessoa acaba incorporando os aspectos e modos que esperam dela. Compreenda isto, dirá os autores. O mundo quer lhe atribuir um papel na vida, e no momento em que você aceitar esse papel, estará perdido, porque terá de interpretá-lo pelo resto da sua vida. Já a lei número 26 será uma situação típica e que se encaixa como luva no contexto amoroso atual. Manter as mãos limpas. Na concepção dos autores, isso é atuar para esconder os próprios erros. No quesito relacionamento amoroso, o comportamento habitualmente feminino é esconder e ocultar de todas as formas o que fizeram no passado. Não assumem responsabilidade por seus atos e sempre emulam um comportamento inocente, piedoso e recatado. Posam de semi-virgens e inexperientes e o homem precisará rastrear seus passos para saber o que foram e fizeram de mais comprometedor. E essa simulação é, na prática, o exercício mais visível e notório do que prescreve essa lei do poder número 26. E como as pessoas têm necessidade de acreditar em alguma coisa, a lei número 27 será jogar com a inclinação das pessoas em crer e usar isso para criar devotos em torno de uma causa. Na visão dos autores, quando se oferece às pessoas uma fé para seguir, elas se tornam mais comprometidas e devotadas. Ao usar palavras carregadas de entusiasmo e emoção, mesmo que o assunto for secundário, você estará criando uma energia mística que atrairá as pessoas, porque lembrarão a elas o seu sentimento religioso e despertarão nelas a vontade de seguir você, de participar de seus ideais. E sobre isso, Robert Greene e Just Elfres vão dizer: como seres humanos, temos a necessidade de acreditar em alguma coisa, qualquer coisa. Basta que se acene na nossa frente com uma causa nova, um remédio milagroso, um novo esquema de ganhar dinheiro fácil, uma nova profecia religiosa e pronto, mordemos a isca fácil. E os autores vão ensinar então os 5 passos básicos ou etapas para se criar um movimento, culto ou grupo de devotos. Número 1, use sempre palavras vagas para se comunicar com o grupo. Não seja específico, isso tira o encanto. Seja simples as palavras, mas deixe um ar nebuloso de mistério no ar, como se você tivesse em posse de um conhecimento ou descoberta que ainda vai revelar. 2. Enfatize os elementos visuais, o cenário, as cores, os slides. Não dê conteúdos intelectuais difíceis de compreender, crie um ambiente visual para a sua plateia. Isso terá mais impacto sobre ela do que 1000 palavras de persuasão. Número 3, crie rituais e organize o grupo hierarquicamente. Isso dá ao grupo a impressão de estar participando de algo sério e comprometido com uma causa verdadeira. 4, não revele sua fonte de renda verdadeira, caso seja da contribuição daquelas pessoas que o seguem. 5, estabeleça a dinâmica nós contra eles. Crie a ideia de um inimigo, algum grupo ou seita ideológica que pretende destruir o seu grupo. Isso fará as pessoas se unirem ainda mais em torno da sua causa por acreditar que tais perseguições são uma confirmação do valor e relevância do que estão fazendo. Afinal, só se lança pedras nas árvores que estão dando frutos. A Lei 31, por sua vez, dirá que a forma de manter o poder é controlar as opções do jogo. Isto é, dar às pessoas opções que sempre resultem favoráveis a você. Essa tática é exaustivamente usada na política, em que os agentes políticos, prefeitos, governadores, deputados, ao discorrer suas propostas ou ao justificar essa ou aquela situação que defendem, colocam diante do público sempre 2 alternativas difíceis, mas que, se bem examinadas, nenhuma é de fato favorável ao público, mas apenas ao próprio político. Normalmente usam palavras como avaliando todas as opções, só nos restou. Se pensarmos com moderação, veremos que só nos resta essa ou aquela alternativa. E assim cercam a pessoa com jargões e palavras limitadas sempre entre 2 opções, como se elas já estivessem ponderado e descartado todas as outras, por serem possibilidades ruins. No caso, elas já tomaram a decisão pelo público e deu a eles apenas a opção de escolher entre 2. Estas 2, no entanto, manterão aquelas pessoas cativas no seu curral ideológico daquele político. Mas essa tática também é usada no meio religioso, acadêmico e vários outros. Lei 32 desperte a fantasia das pessoas. Ninguém gosta da verdade, vão dizer os autores. A vida real não tem qualquer encanto. Por isso, se quer conquistar e atrair as pessoas, dê a ela fantasias. Pois as pessoas se refugiam nas ilusões, assim como o animal sedento corre para o córrego d'água depois de uma longa caminhada no deserto de sol escaldante. As pessoas dificilmente creem que seus problemas decorrem de suas escolhas e decisões ruins. Por isso, jogar a realidade na cara delas é fomentar discórdia apenas. Em vez disso, conquiste-as criando as fantasias que querem ouvir.
Diga-lhes que suas dificuldades são devidas a algum fator ou força externa, um poder espiritual contrário, a crise econômica, uma obra de feitiçaria ou o governo. Qualquer coisa serve desde que a culpa recaia sobre outra pessoa. A autoilusão é a brincadeira preferida das pessoas, por isso não use a verdade para despertá-las. Quem disse que elas querem ser acordadas desse sonho onde tudo é culpa dos outros? Deixe-a sonhar e você terá um aliado. Também importante para os autores no jogo do poder é a lei número 36. Despreze o que não puder ter. Segundo os autores, se existe algo que você quer, mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior vai parecer. E a lei 40 dirá, despreze o que vier de graça. O que é oferecido de graça tem sempre um ardil, uma obrigação oculta. Pagando, você se livra de problemas de gratidão e culpa. Nunca pareça perfeito, essa será a lei 46. Para os autores, parecer melhor que os outros é sempre perigoso. A inveja cria inimigos silenciosos. É sinal de astúcia admitir ou exibir alguns pequenos defeitos ou vícios inofensivos para parecer mais humano e sensível aos defeitos também dos outros. E a última lei dirá, seja como a água, maleável em movimento, pois tudo muda. E assim, encerra o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene e Just Elfers.